Glória a Deus, estamos de volta agora então para o momento da palavra. Vocês viram que eu tirei o microfone de lapela aqui, que ele estava dando um ciricutico, falei, deixa eu tirar, antes que ele fique mudo aí, porque vira e mexe, nosso som dá umas coisas esquisitas, né? Bom, antes da palavra, como sempre, vou deixar para vocês aqui os nossos dados bancários, para você que deseja contribuir e ajudar o canal da Hora da Bênção, para que a gente faça esse trabalho bonito por bastante tempo e alcance vidas, como a Irmandade já está bem acostumada. Vamos ouvir rapidinho aqui as ofertas e a gente volta com a palavra. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194 dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas? Senhor, graça nós te damos pelo fruto do amor, da contribuição e do coração do teu povo no teu reino. Senhor, faz com que a tua bênção alcance a todos e que não falte o pão de cada dia na nossa mesa e muito menos a tua paz, a alegria e a tua providência. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus então no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, no verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 9. Onde diz aqui a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ler até onde Deus nos der, tá bom? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Somente até aqui, irmãos. Amém. Senhor, traz a nós agora o esclarecimento da tua palavra e fala com as nossas almas, pois nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Prezada Irmandade, mais essa noite o Senhor dá a todos nós essa oportunidade de nos reunirmos, de falarmos da sua grandeza, do seu amor, das suas obras. Isso é para nós remédio para a nossa fé, remédio aos nossos corações, de maneira que vai a todos nós animando, sabe, irmãos? Vai renovando as nossas forças e os nossos corações vão, portanto, sendo fortalecidos ao ouvir falar da palavra. A palavra de Deus é exatamente um remédio, ela é cura para as nossas almas. E às vezes a gente não percebe, porque ela vem de mansinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e ela vai curando, ela vai libertando de sentimentos, de razões humanas, de coisas que antes nos aprisionavam, e que de repente a gente se vê livre delas assim, sem perceber como foi. E aí, para nós que servimos a Deus, a gente lembra que é a mão de Deus trabalhando nas nossas vidas. O fariseu e o publicano.
dois tipos de pessoas. Duas pessoas que estavam em classes sociais diferentes. Dois homens que estavam buscando ao mesmo Deus. Mas, irmãos, é controverso demais isso. Mas controverso para nossa razão humana. Para nossa religiosidade é controversa essa palavra. Mas para Cristo não. Para Cristo é exatamente a síntese, a essência da sua missão. Ele mesmo dizendo, o fariseu, olha, graças te dou. Vamos lá, vamos fazer bem detalhadinho isso aqui. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, então ele não roubava, ele não era injusto, ele não era adúltero, ele jejuava 2 vezes na semana e dava dízimo de tudo quanto possuía. Não foi? Era justo. Tinha um comportamento exemplar. Irmãos, presta bem atenção nessa palavra, para que não haja confusão na mente da igreja de Deus, porque essa palavra é importantíssima para todos nós. Era justo, jejuava, dava os dízimos, mas ele esqueceu de uma coisinha, que parece pequena, mas é a mais importante de todas: a humildade. O nosso reconhecimento, por crente que sejamos, por fiel a Deus que sejamos, não vem de nós, vem de Deus. Que ninguém diga, que o Rodrigo não diga, eu sou muito crente, eu sou muito bonito, eu oro demais. Mas alguém pode dizer, oxa, o Rodrigo tem orado bastante, Deus que abençoe a vida dele. Glória a Deus, é honra para mim. Mas ela não pode partir de mim. E aí no final, o Senhor dizendo essa parábola explicava aos demais, porque qualquer que a si mesmo exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Sabe qual foi a grandeza do publicano? Reconhecer a sua pobreza, o seu pecado, a sua fraqueza, o quanto ele estava errado. Ó Deus, ele batendo no peito. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E a palavra diz que Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração humilhado, lançado nos seus pés. E hoje o Senhor está trazendo a sua palavra para dizer a tua humildade, o teu coração no meu reino, está fazendo com que você seja abençoado essa noite, em nome do Senhor Jesus. A tua humildade está abrindo portas que o dinheiro não abre, que a riqueza não abre, que o intelecto, que a sabedoria humana não abre, que a força dos braços não abre. A humildade abre qualquer porta, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. A humildade derruba qualquer barreira, vence qualquer batalha. Glória ao nome do Senhor. A nossa força se esconde na fraqueza. Davi, pequeno, franzino, de gentil aspecto, era até formosinho, mas pequenininho. Foram pôr a armadura de Saul nele, ele não podia caminhar, que ela era mais pesada que ele. Glória ao nome santo do Senhor. A força se esconde na fraqueza, ela vem travestida de fraqueza. A gente ouve muito esse ditado aí, quem tem dinheiro não mostra. E quanto mais a pessoa aparenta, menos tem, né? Vocês já ouviram isso? Isso se aplica em tudo na nossa vida. Quando você olha aquele irmão, aquela irmã, que aparenta ser muita coisa, você toma cuidado que por fora é bela viola e por dentro pão bolorento. Mas longe de nós julgar, se você é um desses irmãos, se eu sou um desses, que aparenta ser o que não é e que mostra uma santidade que não tem, hoje o Senhor está mandando a palavra e diz a todos nós, a começar de mim, vinde a mim, que eu quero te ensinar, eu quero te limpar, eu quero te mostrar a minha vontade na tua vida. Eu, Deus, te exaltarei. Glória seja dada a Deus, irmãos. Então, às vezes, a gente não compreende o porquê de tantas coisas que nós passamos, o porquê das humilhações que nós passamos, as nossas provas, as nossas dores, as nossas aflições produzirão em nós frutos de glória. E para a glória do nosso Deus. Então é por isso que às vezes você passa um desajuste,
Você passa um apuro, você passa uma humilhação, uma privação de alguma coisa, você fala, Deus, o que eu fiz para passar por isso? E o Senhor te diz, não fizestes nada, mas eu estou fazendo alguma coisa para te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, que nós nunca nos estribemos na nossa força, na nossa crença em demasia, na casa do Senhor, no reino de Deus, na graça, no plano de Deus maior, que é sobre tudo e sobre todos. Tem todo tipo de gente, e todos salvar-se-ão, porque Deus ama todos, com amor de Pai, indistintamente. A palavra diz que Deus não faz distinção de quem quer que seja. E aquele que está de pé, também diz a palavra, cuide para que não caia. A sua preocupação não é o seu irmão caído, a não ser que seja para ajudá-lo. A sua preocupação é de permanecer em pé. Lembra da parábola, da passagem do bom samaritano? Passou o levita, passou o sacerdote, passou não sei quem mais, e ninguém deu confiança para o homem que estava à beira do caminho, que tinha sido assaltado, que tinha sido agredido, estava lá todo machucado. Então, de onde você menos espera, é da onde vem a ajuda. De onde você menos espera, é da onde vem o socorro. Tem o nosso irmão, que o carro dele quebrou na Rodovia dos Bandeirantes. Um carro novo, quer dizer, era novo na época, né, quando saiu o Vectra. Hoje acho que nem sei se tem mais esse carro, se fabrica mais. Era um carrão, ele tinha um Vectra verde, CD, coisa mais linda. Hoje é carro baratinho, acho que é baratinho, né, Jó? Então, e o carro dele quebrou. E era um carro novo. E ele tá lá, sem sinal de celular, numa subida assim. Falei, e agora, meu Deus? Tem misericórdia. Não, só tinha mato, para um lado, mato para o outro. Isso tem alguns anos, já, anos 2000, por aí. E aí, irmãos, ele olha lá longe, naquela subida, no topo daquele morro que ele estava subindo, vinha vindo um andarilho. Ele falou, agora ficou bom. Porque, com certeza, ele vai parar aqui. Ficou, dali um pouco vem esse andarilho. Uns minutos ele chegou, falou, boa tarde. O irmão falou, boa tarde. O senhor não tem uma comida aí, não? E o coração do irmão já bateu a 1000 já, né? Falei, meu Deus do céu. Mas lembrou que tinha um pacote de bolacha. Ela falou, não tem, meu carro tá quebrado, mas tá aqui, eu tenho essa bolacha aqui, tem um pouquinho d'água, tem um pouco de coca aqui, isso aqui é... Ah, eu quero, tô morrendo de fome, tô vindo de Ribeirão Preto. Você não tem noção, tava em Campinas já. Mas o senhor falou que seu carro quebrou? Ele falou, quebrou. Ele falou, nossa, mas posso dar uma olhada? Ele falou, mas você entende? Ele falou, eu mexo. Foi lá, irmão, mexe daqui, mexe dali, tirou um cabo e passou um pedaço de plástico, um cabo de vela que estava quebrado, não sei. Ele falou, pode dar partida. Um carro pegou. O irmão falou, não acredito, rapaz, você arrumou o carro, mas como é que eu faço? Você quer que eu te leve a algum lugar? Não, estou tranquilo, não precisa de nada, não. Tem certeza? Pode ficar em paz, estou seguindo meu caminho aqui, até logo. Já despediu, ele desceu um pouquinho, era uma retona, descendo, né, e subindo. Desceu, o irmão saiu com o carro na rodovia, quando começou a subir, que olhou no retrovisor, cadê o homem? Até ontem, só se ele apareceu hoje. Se era anjo, se ele sumiu no meio do mato, ninguém sabe. Mas o que eu quero dizer com isso é que de onde a gente menos espera vem o nosso livramento. Depende de como estão os nossos corações. Depende de como está a nossa receptividade. Esse que foi o fariseu, e tanto se justificou, e exaltou as suas qualidades, enfim, os seus atributos, diz a palavra que quem voltou, vocês ouviram, quem voltou justificado foi o publicano, o pecador. Agora você vai pôr gente para fora da igreja, pastorzão? Hein, anciãozão? Você toma tipo, cara, porque Deus vai te pegar, e vai mostrar para você que a obra de Deus é dele. Você que é matador de alma, você pode ficar sossegado que seu dia está chegando. Se você não se arrepender, se você não se humilhar e cuidar do rebanho de Cristo, as duas mãos de Deus pesarão sobre ti e sobre a tua casa. Glória ao nome do Senhor. Mas não adianta, irmão. Glória a Deus. Eu sou pastor, mas eu só prego doutrina e doutrina de arrebentar. E quem disse para você que a doutrina de Cristo é de arrebentar? Você é louco.
Que doutrina de arrebentar é essa? Você bebeu? Cheirou cola? Se o fardo é leve e o jugo é suave, a doutrina de Cristo é doce, é agradável. A doutrina de Cristo não é de imposição, é de convencimento. Vem cá, ó, tá vendo isso aqui? Ó, você não pode fazer. Sabe por quê? Isso faz mal para você, faz mal para sua casa, faz mal para sua família, faz mal para a obra de Deus, faz mal para o teu próximo, entristece o coração de Deus, porque você é tão bacana, Deus ama tanto a sua alma, e Ele espera tanto de você. Ó, você tá vendo aqui? Não matarás, não roubarás, ó, não dará falso testemunho. É do convencimento, meu irmão. Ela não é da imposição. O respeito que nós temos por Deus não é imposto, é adquirido. Deus tem o meu respeito. Tanto que eu nunca vi Deus e continuo respeitando, temendo e tremendo diante da sua presença. Ele não me faz ter medo. O meu temor a Deus é de respeito, de amor acima de tudo. Existe uma diferença do respeito imposto e do respeito adquirido. O respeito imposto é aquele que a minha presença impõe. Enquanto eu estiver aqui, você está me respeitando. Quando eu virar as costas, você, ó, senta o sarrafo em mim. E é essa palavra que Deus quer mandar para nós. Seja humilde. As pessoas te amarão não por aquilo que você aparenta, por aquilo que você é. E muito mais Deus. Ah, irmão Rodrigo, eu faço 140 orações por dia. Glória a Deus, não é para mim, é para você, não tem que estar falando. Qualquer um que receber seu galardão aqui, já perdeu na outra vida. O nosso galardão não está aqui, está na glória de Deus. A nossa exaltação não está aqui, está na glória de Deus. Por que eu sempre peço a irmandade? E graças a Deus vocês compreenderam. Gente, não joga confete, não fica falando, ô irmão Rodrigo, você que Deus fez através... Eu fico muito feliz de saber que eu sou usado por Deus, mas toda a glória a Deus, porque eu quero que o Senhor me deixe aqui. Eu não quero que Ele me tire, eu não quero que seja dividida a glória dEle. E hoje o Senhor te diz, eu tenho assistido a tua humildade, eu tenho assistido os teus passos, eu tenho visto direitinho o que você tem feito, e é isso que te digo, eu estou muito satisfeito com você. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Alamuria cantai. Uriandala sarimaria andala suria lamar. Eu estou muito contente. Eu estou muito satisfeito com o crente que você virou. Claro que você é pequeno. Então Deus não sabe. Então Deus não sabe das suas mancanças. Então Deus não sabe dos momentos da sua fraqueza. Deus não sabe de quando você mente, de quando você erra, de quando você cobiça. Ele sabe tudo. Mas o mais importante é que você também saiba. E reconheça. Quando eu sei, eu reconheço. Quando eu reconheço, eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu sou perdoado, diz a palavra de Deus. E hoje o Senhor vem dizer por essa palavra, por mais que tenha um crentão, uma crentona, um profeta, uma profetisa, um apóstolo aí perto de você, na sua casa, na sua igreja, o Senhor te diz, perdoados estão os teus pecados. Eu aceito a tua oração e a tua humilhação voluntária. Deus não humilha ninguém, nós nos humilhamos diante de Deus. E essa palavra vem trazer esse ânimo a todos nós nessa sexta-feira. Vem dizer a você, hoje você sai por esta palavra justificado diante de Deus. Justificada. E a doutrina do convencimento, a doutrina que explica. Quando você não tem regra, você não tem infrator. Como Deus pode condenar alguém que Ele ainda não ensinou? Como você pode bater no teu filho porque ele virou o pote de açúcar? A Helena tem 2 anos. Quando ela virar, se acontecer, você vai lá e fala, filha, não pode. E aí depois você vê o que faz. Não tem. Qual era o problema do fruto da árvore da vida? Houve uma proibição. O problema não é o fruto ou não o fruto. O problema é a transgressão de uma ordem. Glória ao nome do Senhor. Então, o que ele fez? O que Deus falou para Adão e Eva? Não come de tudo que tem aqui, menos desse. Então, eles estavam avisados. Agora, se eles não tivessem avisado e tivessem comido, não tinha acontecido nada. Glória ao nome do Senhor. Então a doutrina de Cristo, o amor de Deus, ele convence, ele explica, ele ensina, ele abençoa,
Ele alegra. Quando Deus manda uma palavra de doutrina que é enviada por Deus, ela não traz tristeza, ela não traz vergonha, ela não traz constrangimento, ela traz alegria. E essa palavra quer trazer alegria. Oh, Senhor, tu me amas tanto que estás me corrigindo. Glória seja dada ao teu nome. Eu vou acatar, Senhor, a tua palavra. E o Senhor te diz: você vai muito bem nessa terra. Você vai muito bem, porque a minha bênção está sobre ti, sobre a tua casa. E o Senhor vem mandando a sua palavra. E o Senhor vem exigindo, requerendo de todos nós: sejais humildes diante da minha presença, porque a minha bênção flutuará, pairará sobre a tua cabeça. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. E dá glória a Deus, porque o Senhor te justifica essa noite pela palavra. É a palavra que Deus nos dá. Para sempre seja Deus louvado. Amém. Oh, Senhor maravilhoso, glórias a Deus.